Bom, eu estou colocando aqui as informações, né? Estou falando aqui sobre as informações de análise de dados. Então, tem esse arquivo das instruções dos objetivos e da análise de dados. E aí eu separei por cada atividade. Então, eu coloquei aqui, né, o objetivo da atividade e a análise dos dados que você deve fazer em cada uma das atividades, ou seja, na parte do relatório no que se refere a resultados e discussão. Então, você vai pegar a sua folha de registro que você tem em relação a cada atividade. No nível operante, lógico que isso aqui é o norte, né? Você pode estar acrescentando coisas que aqui, por exemplo, eu não coloquei. Se você quiser colocar o print da tela, por exemplo, né, você já vai colocar. Porque lá no relatório, antes de explanar sobre isso aqui, abrindo aqui o modelo do relatório, deixa eu ir lá para a parte, a introdução, né? E aí o resultado de discussão, o relatório já está assim. Então, aqui você pode colocar, né, direto, do jeito que está aqui. Então, vamos supor que minha atividade foi, sei lá, dia 15 do 11. E aí você vai preenchendo essas informações e aqui já é o texto corrido, né? E o que é que vai compor esse texto? Aí você vem para esse outro arquivo que diz o seguinte, né? Não precisa você colocar o objetivo da atividade novamente, só se você quiser. Mas aí você precisa colocar em formato de texto dissertativo ou texto corrido, né? Essas informações aqui que eu coloquei na análise de dados. Então, essa letra A, que já tem nessa parte que já está pronta, ali digitada. A letra B é isso que tem, assim, calcule a taxa de resposta da pressão à barra em minutos. Como é que calcula essa taxa? Aqui, ó. Você vai colocar, por exemplo, no primeiro minuto, aí essa informação você vê na sua folha de registro, tá? Então, no primeiro minuto, você, por exemplo, teve só uma RPB, então vai ser 1 dividido por 15. O que é esse 15? Porque a atividade não tem 15 minutos, né? Então, que é a única atividade que tem um tempo certinho e cronometrado. Então, você vai dividir. 1 dividido por 15 é 0,06, né, respostas por minuto. E aí, você vai fazer esse cálculo em todos os comportamentos. Que comportamentos são esses? Deixa eu abrir aqui uma folha de registro. Percebe que é tudo muito ao mesmo tempo, né? Então, aqui, ó, nível operante. Quais foram os comportamentos que vocês registraram? RPB, farejar, levantar e se limpar, tá? E aí, você volta aqui para esse arquivo e tem a taxa que você vai calcular. Você vai calcular essa taxa de todos os minutos e desses 4 comportamentos. E você vai fazer um histograma com esses comportamentos que você estava analisando, tá? E que é esse gráfico aqui. Aí vai ficar assim. Até agora tudo bem? Professora, é, tipo, assim, a senhora falou até aí tudo bem, mas, por exemplo, digamos que teve 10 farejar nos 15 minutos. Aí fazemos o cálculo, o resultado que der, a gente multiplica por 10, já teve 10 minutos. Vocês só fizeram um nível operante com 10 minutos, foi? Não, é um exemplo, a gente fez os 15, mas, por exemplo, digamos Pronto. que os 15 minutos teve 10 farejar. Aí É fazemos 10 o dividido cálculo. por 15. Isso. Aí o resultado que der, nisso aqui, nesses 15 minutos, de cada minuto que a gente fez o cálculo, a gente vai somar 15 vezes o resultado que Você, deu. ó, deixa eu botar aqui no gráfico. Você vai somar todos os comportamentos em todos os minutos. Está vendo que aqui não é por minuto o gráfico? Não é por minuto, é por comportamento. Então, aqui, ó, nesse exemplo desse preenchimento aqui,
dessa folha de registro. Então, em 15 minutos, quantas RPB teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Teve 13 RPB. Aí eu vou botar 13 dividido por 15. Ah, Aí já eu dá não o sei. resultado e deixa Aí lá. vai dar esse resultado, vamos supor que deu esse 0,33 aqui. Entendeu? Esse gráfico é por comportamento, porque a gente vai ver a taxa de resposta dele, né, a taxa do comportamento dele ao longo de toda a atividade. Certo, entendi. Aí você vai fazer a mesma coisa por tocar a barra, por farejar, porque de acordo, o seu gráfico deve ter ficado similar ou então até mais preenchido, porque aqui foi só um exemplo, né, do que esse daqui. Vai ter muito mais farejar, muito mais levantar e se limpar do que RPB, por exemplo, Isso. né? E aí seu gráfico provavelmente vai ficar assim, bem grandão em farejar, levantar, do que esse resposta de pressão à barra ou tocar a barra em si. Entendeu? Certo, entendi. Aí a letra E aqui, ó. Faça comentários sobre a dificuldade que você teve, o grupo teve em realizar o registro. Isso aqui é só um exemplo que vocês podem ter nessa parte do qualitativa de montar o relatório de vocês, nessa parte de nível operante, né? E aí vocês se lembrem de colocar essa folha de registro aqui preenchida, seja manual ou seja digitada, bem preenchidinha, lá nos apêndices do relatório, né, que é lá no final. Porque como é que eu vou estar corrigindo o trabalho de vocês se eu não tiver essa folha de registro preenchida, entendeu? Entendi. E sobre o anexo, que é o registro acumulativo, aonde ele fica, que a gente não está sabendo encontrar. O registro cumulativo, eu fiz um vídeo específico para isso. Eu posso colocar aqui o link para vocês, porque aí vocês podem ver no tempo de vocês, não teria uma pressa. A pressa agora seria para você pegar essas coisas de registro e colocar as informações no relatório.